Em 2020, eu resolvi que eu ia ler coisas diferentes, coisas que eu não costumo ler. Então, chutei o pau da barraca e disse, vou ler fantasia nacional. Oi, eu sou Ana Emília, você está no Cabo da Estante e o livro de hoje é Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. O livro começa como muitos livros de fantasia começam, mostrando a gênese do mundo, né? A gênese daquela história que vai ser contada. Então começa quando o mundo era governado por 6 deuses bons, que fizeram um mundo perfeito, um mundo lindo, maravilhoso, e decidiram dividir esse mundo para 6 raças existentes, que eram gigantes, anões, gnolls, sifos, caoches e humanos. Aí deu tudo errado, né? Se ele tivesse me perguntado antes, bota humano ou não bota humano? De não bota. Botou. Aconteceu o que você vai saber agora. Tava tudo bem, o mundo funcionava, era todo mundo feliz, os gigantes nas montanhas, os anões nas cavernas, os sinfos nas florestas, mas aí o humano, né, gente, humano, sabe, né, nós, esse câncer no planeta, acabou com o equilíbrio desejando o que os outros tinham e acabou envenenando os outros também, para que eles também ambicionassem as coisas dos outros. Você viu esse negócio aqui, outro do outro, e não deu nada certo. Os deuses ficaram com muita raiva, destruíram o mundo virou um grande deserto, castigou os seres, e quando ia acabar com tudo, parou, pensou, viu sangue nas suas mãos e disse: exagerei, extrapolei, passei da conta. Então os 6 deuses resolveram virar um só, aliás, uma só, Una, a deusa de 6 faces. Una construiu a única cidade do mundo que ficava entre o deserto, agora chamado Degradação, e os pântanos. Unterak, o nome da cidade. E todos que ali viviam para servir Una. Una é uma deusa, mas ela existe, ela está viva há 1000 anos. Ela é uma pessoa, vamos dizer assim, né? Tem uma estátua gigante dela no centro de Unterak, com as 6 faces olhando para todos os lados da cidade, e todas as pessoas que vivem ali são escravas ou semi-escravas. As escravas trabalham no miolo, que é a parte da cidade onde eles dormem, vivem, comem, trabalham a maior parte do tempo, e os semi-libertos, eles moram fora do miolo, mas eles também têm que servir a Una. O livro começa com a gente acompanhando 2 pontos de vista. Elian, que é um falcoeiro, que trabalha no poleiro, que é o lugar onde tem as mensagens da cidade, as notícias, e 2 caoches, Raazi e Anisha, que são um casal lésbico. E a gente, um capítulo conversa com um, outro capítulo com outro. Elian é um órfão, né? O pai dele morreu durante o último Festival da Morte, que é um festival que é feito por Una, para quem quiser lutar e sobreviver, ganha a sua semi-liberdade. Lembrando, ninguém é liberto de verdade, mas ganha a sua semi-liberdade. E o pai de Elian lutou no último Festival da Morte e morreu, o Elian ainda era uma criança. Então ele trabalha com uma marca no rosto, uma cicatriz, para dizer que ele tem uma dívida com Una, que ele precisa trabalhar para pagar o que o pai dele não pagou, porque morreu antes de terminar de trabalhar. E as 2 caoches, elas sabem alguma coisa, elas têm algum plano para no próximo festival, né, revirar toda a Unterak. E elas até conseguem executar esse plano, mas não sai bem como elas desejavam e a coisa desanda de vez. A partir daí é formado um grupo de pessoas, onde a gente tem o Elian, as caoches e algumas outras pessoas que eu não vou dizer, que é para não estragar a dinâmica do livro, e eles vão lutar contra a opressão de Una e vão tentar mudar a história e tentar descobrir se essa historinha que eu contei lá no início, ela é verdadeira ou ela é só uma narrativa de controle. Será que a história aconteceu assim mesmo? Essa trupe formada de pessoas bem heterogêneas vão enfrentar a grande deusa de 1000 anos. A gente precisa lembrar de uma coisa, tem coisas muito importantes aqui, personagens importantes que constroem esse mundo. Nós temos o Progon, que é o general, o braço direito
da deusa, que é um ser maculado. Eu vou já falar o que é maculado. Nós temos a centípede, que é uma espécie de conselho de sábios também da Una, mas são seres bem sombrios e bem estranhos. E nós temos a mácula, que é um líquido preto, parece um piche, que eu não vou dizer do que ele é feito, porque também é uma descoberta interessante no livro, que serve para jogar lá dentro as pessoas que morrem, para castigar pessoas, porque quando se joga qualquer ser lá dentro e ele fica muito tempo, ele vira uma espécie de zumbi. Menos um humano. O humano não aguenta entrar na mácula. Se o humano entrar na mácula, ele morre, não tem como escapar. Os outros seres não. Se ficar um certo tempo apenas na mácula, eles ganham uma espécie de upgrade e ficam mais poderosos. Então os maculados são seres mais poderosos. As armas são mais poderosas, né? E tem a questão da cor vermelha, que foi excluída da vida de Unterak, porque, segundo a lenda, os deuses não queriam mais que as pessoas lembrassem de tudo de ruim que aconteceu, então o vermelho é uma cor banida, ninguém pode usar. O livro, a Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, é o volume 1, estamos aí aguardando o volume 2 para sair. Ele é uma parceria entre a editora Intrínseca e a CCXP, porque a ideia nasceu da cabeça de dois caras, Rodrigo Didier e Vitor Hugo Souza. Um trabalhava no Omelete, ou trabalha, e outro trabalhava na Intrínseca, né? Ambos ilustradores. E eles tiveram a ideia desse mundo, né? Desse mundo de Unterak, desses deuses e tal, conversaram com o Érico Borgo, que na época era da Omelete, e do Daniel Limeira, que na época era da Intrínseca. Então eles tiveram a ideia de fazer esse livro e o Daniel Limeira chamou o Felipe Castilho para escrever. Então o Felipe Castilho entrou depois no projeto e, claro, contribuiu. Ele escreveu a história e contribuiu com muita coisa. Mas é um projeto bem coletivo, assim. Uma coisa que me chamou muito a atenção no livro é a diversidade. Nós temos protagonistas lésbicas, todas as raças, tem todas as cores, tem anões negros, tem caoches negros, né? Então há essa diversidade legal no livro. O Felipe Castilho diz que quando pensou na cidade Unterak, ele pensou como se fosse um encontro entre Cidade de Deus e Game of Thrones, né? Era uma coisa medieval, mas como se fosse uma favela, né? Sem estrutura, sem infraestrutura, sem saneamento básico. É uma cidade, Unterak é uma cidade suja, abandonada pelo governo, que é a UNA, né? Cada um a sua própria sorte. Então ele quis trazer esse elemento bem nosso, assim, para esse ambiente medieval, que é nesse mundo medieval onde se passa a história. Agora, valeu a pena eu fugir, deixar de ler um clássico para ler Ordem Vermelha? Valeu muito a pena, muito. O livro é muito bom. Eu fiquei impressionada, encantada, eu estava torcendo por eles. Tem reviravolta, tem luta, tem tudo que você quer numa fantasia. Gostei muito, estou ansiosa pelo segundo volume. CCXP, ajuda nós, lança esse segundo volume. E gostei tanto que comprei o livro do Felipe Castilho, Serpentário, que está concorrendo aí ao Jabuti, mas isso é outro vídeo. Então eu recomendo muito. Quebre esse preconceito, leia fantasia, é divertido, é legal. Então é isso, gente. Recomendo muito o livro, gostei muito da leitura. E siga a gente no canal, siga a gente lá no Instagram, curta nos dois, comente e até a próxima.